noite, graça e paz, queridos amigos, queridos irmãos, queridos familiares, amados irmãos da Igreja Batista Manancial. Que excelente noite será essa. Agora são 18h02. Nós estamos aí então na primeira transmissão dessa semana, que vamos abordar então os temas, né? Hoje estaremos falando sobre o amor. O amor, uma ação deliberada em favor do outro, sem querer nada em troca. É sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Gostaria que você pudesse compartilhar nas suas redes sociais, convidar as pessoas que estão na sua casa, está aí com você, se reúnam e vamos dar então um tempo agradável a Deus, vamos ouvir a sua voz, vamos falar com o Pai. Pai querido, soberano, bendito seja o teu nome. Nós estamos agora, Senhor Deus, nesse momento, ó Deus, prostrados, ó Deus, diante da sua beleza, diante da sua majestade. Tu és um Deus sublime, tu és um Deus majestoso, tu és um Deus santíssimo. E nós queremos render glórias, rendemos graças ao teu excelso nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa semana, que até aqui o Senhor Deus, com tua mão, com tua bondade, tem nos sustentado, Senhor. E nós te glorificamos por isso. Nesta noite, Senhor Deus, nós queremos retomar o assunto, ó Deus, e o tema tão primordial para a nossa vida, que é o amor. O amor, ó Deus, que nos constrange. O amor que, ó Deus, foi ali, ó Pai, derramado na cruz do Calvário, por cada um de nós. Este amor, ó Deus, que emana do Senhor. O Senhor é um Deus de amor. Tu és um Deus, ó Pai, que ama, Senhor Deus, os teus filhos. E nós queremos te agradecer por isso. Pai, eu peço em nome de Jesus, abençoe, Senhor Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã, ó Pai, que está, ó Deus, conectado nessa transmissão. Cada um, Senhor Deus, e cada uma que estará, ó Deus, posteriormente assistindo em outro momento essa transmissão. Há outros, ó Pai, que estão sendo alcançados, ó Deus, por essa transmissão. A palavra tem chegado lá através dessa ferramenta, desse instrumento, ó Pai, que o Senhor nos abençoe com essa tecnologia. Queremos te louvar por cada um. Nós honramos o teu nome e te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero falar com os irmãos sobre o amor. Mas amor agora nessa perspectiva de uma ação deliberada em favor do outro, sem querer nada em troca. Numa perspectiva também paulina. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Eu quero ler essa passagem com os irmãos. Gálatas 2, verso 20. E assim está escrito, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se essa justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O texto, a chave para nós é o versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uma ação deliberada em favor do outro, sem querer nada em troca. O texto de Gálatas nos diz que o cristão, isto é, aquela pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida, e portanto decide segui-lo, tornando-se um discípulo, esta pessoa vivia anteriormente uma entrega a Cristo, vivia uma vida
completamente diferente. Vou repetir. Uma pessoa que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, antes da entrega a Cristo, ele vivia uma vida completamente diferente. Exemplo disso é o próprio autor da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo. Ele, antes de aceitar a Cristo, ele vivia uma vida completamente diferente depois que ele aceitou a Cristo. Isso nós podemos encontrar baseado aí no livro de Atos, capítulo 22, versículo 3 e 4, e também Filipenses, capítulo 3, versículos 5 a 6. Resumidamente, eu vou falar para os irmãos. Antes de entregar a sua vida a Cristo, o apóstolo Paulo, ele era chamado de Saulo. Foi circuncidado no 8º dia. Ele era pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Ele era um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, ele era fariseu. Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ele era doutor da lei, judeu, nascido em Tarso da Sicília, da Cilícia, né, na verdade, Tarso da Cilícia, e doutor da lei, judeu. Ele foi instruído rigorosamente, de forma muito rigorosa, por Gamaliel, um grande teólogo da época, na lei dos seus antepassados. Ele era tão zeloso por Deus que quando qualquer pessoa naquela época tentava infligir a lei, o judaísmo, né, que era a religião da época, ele perseguia essas pessoas. Ele era muito zeloso. Ele perseguia essas pessoas até a morte. Essas pessoas que ele perseguia até a morte eram os chamados cristãos da época, ou aqueles do caminho. Aqueles do caminho. Então, Paulo, que na época era Saulo, ele era um perseguidor ferrenho, voraz destas pessoas, né? E ele perseguia até a morte. Ele prendia, né? Ele tinha a pretensão de prender tanto homens e mulheres. Ele lançava essas pessoas no cárcere para que elas fossem punidas. Este era Saulo, antes da vida com Cristo, antes de entregar a sua vida a Cristo, de reconhecê-lo como seu Salvador e Senhor, e portanto passar a ser um discípulo. Paulo vivia essa vida anteriormente. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, quando Paulo o aceitou, Paulo teve uma vida totalmente transformada. E isso nós encontramos um resumo em Paulo falando em Atos capítulo 22, versos 6 a 16. Ele vai dizer o seguinte: no entanto, certo dia, por volta da meia-noite, quando se aproximava de Damasco, e aí Paulo vai contar a história. Paulo estava próximo de Damasco para perseguir a igreja. Ele estava com cartas, né, do Sinédrio, dos fariseus, doutores da lei. Então, Paulo, no meio do caminho, ele seguindo com as pessoas para perseguir a igreja e prender alguns, veio uma luz, uma forte luz do céu, que brilhava tanto ao seu redor, e Paulo ficou cego, né? Não conseguiu enxergar. Paulo ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Paulo falou assim: quem é, Senhor? E a voz dizia: eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? E aí Paulo então ouviu aquela voz, a voz o conduziu, né, para que ele pudesse estar com um profeta, um sacerdote ali chamado Ananias, um discípulo de Deus, que impôs as mãos sobre Paulo, orou pela vida dele. Aquilo que estava tampando, né, a sua visão, ela caiu, Paulo voltou a enxergar, e dali em diante Paulo teve uma vida completamente transformada. Do perseguidor da igreja passou a ser perseguido. Saulo passou a ser chamado Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, todo cristão que aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e Senhor, e decide sinceramente no seu coração a ser um discípulo, ele vivia anteriormente
uma vida completamente diferente da que ele agora está gozando ou irá gozar da sua vida. Então, todos nós que um dia tomamos essa decisão ao lado de Cristo, você pode ter certeza que a nossa vida foi completamente transformada, como a do apóstolo Paulo também. E essa transformação de Paulo lhe dá então uma prerrogativa, lhe dá credenciais para ele fazer uma declaração como essa em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz que ele foi crucificado com Cristo e que Cristo passou a viver nele. E que em seu corpo, Paulo passou a viver uma vida pela fé no Filho de Deus, que é Cristo, que o amou e se entregou por ele. Então, olha que declaração linda de Paulo. Paulo, um judeu, um fariseu, um doutor da lei, um teólogo reconhecido na sua época, alguém de influência, alguém de proeminência na sua sociedade, de destaque, né? Nascido na tribo de Benjamim, alguém da elite, conhecedor das escrituras, zeloso quanto à lei, irrepreensível, né? Na religião judaica, alguém de renome. E Paulo, então, ele tem a vida transformada e ele declara em Gálatas capítulo 2, verso 20, fui crucificado com Cristo. E a vida agora que eu vivo, não vivo ela mais em mim, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Diz Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20. Essa é uma declaração maravilhosa. Paulo, sem sombra de dúvida, Paulo era muito amado pelo Senhor Jesus. A sua entrega, né, no Calvário, na cruz do Calvário, foi para Paulo e deve ser para todos nós a maior expressão de amor que ele recebeu, que nós recebemos também. Paulo não tinha dúvida de que o Senhor Jesus Cristo, ali pendurado no madeiro, tomando sobre os seus ombros todos os seus pecados, e com isso curou a nossa enfermidade, que era ser escravos da lei, escravos do pecado. Quando fomos sarados desta enfermidade, Paulo não teve dúvida de que ali foi a maior expressão de amor que ele pôde receber de alguém. É a maior expressão de amor que eu e você poderíamos receber de alguém. Por essa razão que, extraindo dessa declaração de Paulo, o amor, ele é uma ação deliberada em favor do outro sem querer nada em troca. Porque é uma ação, foi uma atitude de Jesus em direção a Paulo, em direção a mim, em direção a você, em direção a todos nós. É uma ação deliberada porque ele não foi obrigado. Ninguém o obrigou. Deliberadamente ele decidiu tomar essa ação a nosso favor, porque nós não conseguimos nos salvar, precisávamos de um Salvador. Então ele tomou essa ação deliberada em nosso favor e ele não pede nada em troca, porque não há nada, não existe nada que pudéssemos dar a ele em troca desse grande amor ou pagar por este grande amor. Não tem. É um preço inigualável, um preço incontável. Não dá para se pagar. É uma ação de Deus em favor do próximo, em favor do outro, sem querer nada em troca. E Paulo então faz essa declaração de que ele foi crucificado ali com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. E agora a vida que eu vivo, eu não vivo ela mais em mim. Eu não tenho vida em mim mesmo. Agora é Cristo quem habita em mim. É Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, no corpo, ela é uma vida vivida pela fé no Filho de Deus. Porque ele se entregou por mim, ele morreu por mim, por amor. Ou por amor a mim, ele se entregou. Que maravilha, né, irmãos? Que bênção.
Eu consigo aqui extrair de Gálatas capítulo 2, verso 20. Eu consigo extrair aqui, eu quero que você acompanhe comigo, algumas verdades preciosas com relação ao amor. Nós estamos aí às vésperas ou às portas do culto da ressurreição. Às 6 horas da manhã, no dia 12, domingo. E à noite, às 18 horas, o culto de Páscoa, onde eu vou trazer uma palavra referente à Páscoa. A esperança dos gentios. Esse é o tema que eu quero trabalhar à noite. E veja bem, sexta-feira nós estamos na Semana da Paixão. Hoje é quarta-feira, nós estamos na Semana da Paixão. Sexta-feira é feriado, Sexta-feira da Paixão. Sábado é um sábado de descanso. Alguns conhecem como sábado de aleluia, né? No domingo, então, 6 horas da manhã, é o domingo de Páscoa, né? É o domingo que nós também consideramos como o domingo da ressurreição. E, portanto, sempre temos esse pensamento de realizarmos um culto relembrando da ressurreição de Cristo e relembrando da sua morte com o culto de Páscoa. Tudo isso é por amor. Ele nos amou. Páscoa, ressurreição, crucificação, está muito ligado à questão do amor. Porque tudo isso foi por amor a mim e foi por amor a você. Então eu queria compartilhar com os irmãos algumas verdades acerca do amor, que é uma ação deliberada em favor do outro. O que eu posso, de cara, ver o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre o amor? A primeira verdade é que o Senhor Jesus nos amou primeiro. Vou repetir. O Senhor Jesus nos amou primeiro. Como diz João, 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Paulo está dizendo que ele foi crucificado com Cristo e que a vida dele já ele não vivia mais em si, mas Cristo vivia nele, habitava nele, e que agora a vida que ele vivia no corpo era uma vida pela fé em Jesus, pela fé no Filho de Deus, que o amou e que se entregou por ele. Paulo não tem dúvidas de que Jesus nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos Jesus primeiramente. Ele nos amou. Paulo, você já me viu repetir várias vezes, que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele vai dizer a condição humana. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós estávamos entregues às nossas carnalidades. Nós estávamos declinados às nossas paixões e à nossa própria vontade. E foi nessa condição humana, debaixo da ira de Deus, afastado, né, da glória de Deus, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos estão afastados de Deus. Foi nessa condição de miséria, de lástima, precária, do humano, do homem, foi nessa condição que o Senhor Jesus Cristo os amou. Amou a humanidade nessa condição, quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. Ele deliberadamente decidiu nos amar. Ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando nós falamos de uma ação deliberada em favor do outro, sem querer nada em troca, tenhamos em mente no nosso coração que isso veio primeiramente da parte de Deus. Não é invenção humana, mas foi o próprio Deus que deu o exemplo, que deu a iniciativa, tomou, né, deu o primeiro passo a nosso favor. E ele espera que nós o reconheçamos,
né, ou reconhecemos essa ação dele, e ele não nos obriga, de forma alguma. Não há nenhuma obrigação para que eu e você venhamos a reconhecer que ele nos amou primeiro. Ele espera, porque o seu sangue ele já foi derramado. O seu corpo já foi crucificado na cruz. Ele já teve a ressurreição. E agora, Jesus Cristo está à destra de Deus e intercede por nós. Então ele espera que eu e você, todos nós que estamos ouvindo essa palavra, venhamos a reconhecer que ele tomou uma ação deliberada a nosso favor sem querer nada em troca. E que ele nos amou em primeiro lugar. O seu sangue já foi derramado. Então, se você não reconhecer que ele te amou em primeiro lugar, isso não vai mudar nada no plano espiritual. Porque há 2000 anos o Senhor já tomou essa atitude. A humanidade será salva mediante a fé em seu nome, mediante a fé no seu sacrifício, mediante a fé de uma vida agora para ele, glorificando a ele, adorando a ele, louvando a ele. Não esqueça disso. Você recebeu o amor de Jesus em primeiro lugar, depois que todos nós tomamos a atitude de amá-lo. Antes, recebemos em primeiro lugar. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que nós encontramos aqui também no texto é que, estando nós em Cristo, como Paulo também esteve, nós devemos amar deliberadamente o outro também. Olha, porque não faz sentido. Se eu recebi amor primeiramente, eu também, como Jesus, devo amar o outro também de forma deliberada, sem querer nada em troca. Eu não preciso esperar que o outro me ame primeiro. Eu posso amá-lo. Eu posso decidir amar a pessoa primeiramente, sem ter que ficar aguardando qualquer esboço, ou reação, ou qualquer atitude da pessoa para comigo. Não, o meu maior exemplo é Jesus. Jesus me amou primeiro. Logo, de forma deliberada, eu devo amar o outro, porque eu recebi o amor em primeiro lugar. Primeiramente, Deus me amou. Agora, eu devo amar alguém também de forma deliberada, pois esta é uma característica do cristão e, sobretudo, é também um mandamento de Deus. Nós encontramos esse mandamento no Evangelho de João, capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Olha, preste bem atenção no texto. Evangelho de João, capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Semelhantemente, igualmente, da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma intensidade, como eu vos amei. Isso que ele está dizendo é que agora, se eu te amei de forma deliberada, ninguém me obrigou, diz Jesus. Jesus nos amou deliberadamente, ninguém o obrigou. Ele tomou a sua decisão em amor. Tomou uma decisão e teve uma ação a seu favor, a meu favor, ao nosso favor, sem querer nada em troca. Desta mesma forma, desse mesmo modelo, dessa mesma maneira, com a mesma intensidade, semelhantemente, nós devemos amar o outro. Eu recebi amor de forma deliberada. Eu também devo amar o outro. Sem querer nada em troca, eu posso amar a pessoa também, assim como ele
me amou. Essa é a segunda verdade. Paulo foi um perseguidor da igreja. Depois se tornou o apóstolo dos gentios. Passou a entender o que é amar o outro sem querer nada em troca. É uma atitude de todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que decide tornar-se o seu discípulo, portanto, deve fazer aquilo que ele deixou como exemplo. Você lembra do Evangelho de João, capítulo 13? Quando Jesus está ali para cear com seus discípulos, Jesus pega uma bacia com água, cinge, seus lombos com uma toalha e lava o pé dos discípulos, que ficaram horrorizados, escandalizados com aquela atitude. Porque Jesus era o mestre, Jesus estava acima deles. Eles eram discípulos e Jesus era o mestre. E Jesus estava falando o quê? Eu estou dando para vocês o exemplo. Assim como eu fiz, façai vós também. Sirvam uns aos outros. Então a questão do amor, eu recebi o amor. Deus me amou em primeiro lugar, Jesus me amou em primeiro lugar. Logo, eu também devo amar o outro de forma deliberada, assim como ele me amou. Paulo entendeu isso, e Paulo então se tornou o apóstolo dos gentios, não só no evangelismo, não só nas viagens missionárias, não só na pregação eloquente, mas Paulo também se tornou um discípulo de Cristo que aprendeu a amar. Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 13. Depois você com calma lê. Foi o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, que escreveu primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Uma terceira verdade que nós encontramos no texto é que o amor ao próximo quero que você preste, vou frisar muito isso, é o amor ao próximo que evidencia que somos os verdadeiros discípulos. Para ser um verdadeiro discípulo, para que tenha uma evidência, uma característica real de um verdadeiro discípulo, ele tem que amar o próximo. É o amor ao próximo que evidencia quem são os verdadeiros discípulos. Está baseado em João, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Jesus reúne os seus discípulos e ali ele então vai ministrar no coração e na vida dos discípulos. Você quer ser reconhecido como um cristão? Você quer ser identificado como um discípulo? Você quer ser observado pelas pessoas e elas então dizerem para todos, reconhecerem cada um de vocês como os meus discípulos? Não será pelos milagres, não será pelo aquilo que vocês podem falar, da maneira que vocês se vestem, da forma que vocês se reúnem, o que você pode oferecer. Vocês todos nós, seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos se eu e você, todos nós, amarmos uns aos outros. Se eu te amar e você me amar, seremos reconhecidos como discípulos de Cristo. Se todos nós que estamos aí nessa transmissão e os que estão sendo alcançados por essa transmissão, só poderemos ser reconhecidos como verdadeiros discípulos se nós amarmos uns aos outros. A quarta verdade e última que eu quero então apresentar para vocês, não adianta, ou nem a generosidade e nem o sacrifício terão valor se a motivação não for verdadeiramente o amor. Nem a generosidade e nem o sacrifício terão valor se a motivação
não for verdadeiramente o amor. Isso é importante para nós entendermos que eu posso ser uma pessoa muito generosa, mas sem amor, de nada adiantará. Isso está naquela carta que eu sugeri aos irmãos em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 a 3. Ele diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa e como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Eu, sinceramente, sabe o que eu penso? Sinceramente, chega até mais próximo. Sinceramente, sabe o que eu penso? Se eu não refletir acerca das minhas ações, tudo que eu realizo, tudo, se eu não tiver amor para com o próximo, eu estou realmente me enganando. Eu fiz essa reflexão, analisei, avaliei e chego a essa conclusão, que é o que o texto claramente me diz. Não adianta eu ser generoso, não adianta eu ter sacrifícios, não adianta eu pegar tudo que eu tenho e entregar aos pobres, fazer boas ações, se eu não tiver amor. Que amor é esse? O amor não é um sentimento. O amor é o ágape, o amor de Deus, o amor incondicional. É uma ação deliberada em favor do outro sem querer nada em troca. Se eu não exercitar este amor, eu posso simplesmente estar realizando diversas coisas e estando me enganando, estando sendo enganado ou me auto-enganando. Estou me enganando com essa situação. Porque eu posso estar fazendo coisas que humanamente, na visão humana, na sociedade, seja uma coisa boa. Uma caridade, algo generoso, uma situação de reconhecimento popular, social. Mas se não for fruto do amor, se não vier de uma ação deliberada em favor do outro sem querer nada de troca, como diz o texto, nada disso me valerá. Nada disso me valerá. Nem a generosidade e nem o sacrifício terão valor se a motivação não for verdadeiramente o amor. Então preste atenção. Se você vai pegar um copo com água, vou dar um exemplo simples. Se você vai pegar um copo com água e levar para alguém, por exemplo, está lá na cama, acamado, e você está cuidando dessa pessoa. Se a pessoa te pede um copo com água, está com sede. Se você não pegar aquele copo com água, levar até ele, como fruto de um amor por essa pessoa, se você estiver levando esse copo com água por obrigação, porque se você não fizer, não terá outro para fazer, ou você está fazendo porque quer algo em troca da pessoa que vai te recompensar lá na frente, qualquer coisa que se assemelhe a isso, eu e você, nós estamos nos enganando. Isso é obra vazia. Não vale de nada. A obra que Deus reconhece é quando você pega um copo com água. Estou dando um exemplo. Não é só esse. Tem vários exemplos. Mas um exemplo assim que todos nós podemos entender. Se você pega um copo com água, vai até uma pessoa como fruto do amor, isto é, eu tomei essa decisão de pegar esse copo com água e levar para a pessoa porque eu a amo, isso é amor. É uma ação deliberada em favor do outro. Só que amor não é sentimento.
E amor não é só exercido para as pessoas que nós gostamos. Porque amar os seus amigos é muito fácil, diz o texto. E amar os nossos inimigos, aqueles que nos ofendem. Como eu posso amar uma pessoa que me maltratou? Como eu posso amar uma pessoa que me magoou, que me feriu, que me machucou, que me distratou? Como eu posso tomar uma ação deliberada em favor do outro, sendo que o outro só me causa dores, sofrimentos, tristezas, rancores, mágoas, me feriu fisicamente, me feriu na alma? Como eu posso amar essa pessoa? Como eu posso amar uma pessoa que me machucou para valer, pastor? Que eu não consigo nem chegar perto dessa pessoa. Não consigo nem ouvir o nome dessa pessoa. Como eu posso tomar uma ação deliberada em favor dessa pessoa que tanto me machuca ou tanto me machucou? Me responde, pastor. Como eu posso amar uma pessoa que tanto me machuca? A resposta que eu tenho para você é que você recebeu o amor assim. Quantas vezes nós machucamos, entristecemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós? Quantas vezes nós abandonamos a Deus, falamos coisas que não exalta, não glorifica a Deus? Quantas vezes nós deixamos de lado a oração, a leitura da palavra, a comunhão com Deus? Então pense o seguinte: para responder essa sua pergunta, é só você olhar para si e perceber que foi nessa condição que você hoje se sente machucado, se sente ferido, se sente traído, se sente abandonado, abandonada. Foi nessa condição que ele te amou. Essa é a resposta. E aí você consegue, então, amar uma pessoa que tanto te feriu. Não existe outra. E essa resposta, ela não vem de mim. Não vem deste pastor que vos fala. Eu sou só uma pessoa que está ministrando a palavra a você. Deus te amou primeiro. Como ele te amou você primeiro? Da forma que você se sente quando alguém te magoa, te entristece, te fere, te trai, te machuca. Foi assim. E ele, ainda nessa condição humana, ele decidiu nos amar. Uma ação deliberada em favor dos outros, sem querer nada em troca. Então, se você está machucado, porventura está triste, ferida ou ferido, está em coração doído, apertado, sangrando, faça essa oração. Fale com Deus. Apresente-se a Deus. E ouça o Espírito Santo dizer a você que Ele te amou também nessa condição. E você pode amar. Para concluir, nós devemos pensar o seguinte: em algumas pessoas, talvez encontraremos mais facilidade da pessoa tomar uma ação deliberada em favor do outro, sem querer nada em troca. Em algumas pessoas, encontraremos essa facilidade. Em outras, não será da mesma forma. Não será. Há muitas pessoas que estão me ouvindo, até concordam com o que a palavra diz, crê no que a palavra diz, aceitam o que a palavra diz, mas não conseguem colocar em prática. Nós sabemos que amar não é fácil, principalmente aqueles que tanto nos magoam, tanto nos odeiam. Mas de alguma forma ou de outra, o amor, ele tem que ser evidenciado, principalmente por nós, que recebemos gratuitamente no amado este amor. Então eu vou dar aqui pelo menos 3 dicas como você pode exercer este amor, esta ação deliberada em favor do outro sem querer nada em troca.
Você pode começar pela pessoa que está mais próxima de você. Seu marido, a sua esposa, seus filhos, os seus pais, avós, seus netos. E aí você amplia. Você pode ampliar para os seus parentes. Depois dos parentes você amplia para os amigos. Depois dos amigos você amplia para os vizinhos, para os colegas de trabalho, da escola. E quando você vai ver, você está um verdadeiro discípulo. E todas as pessoas que te cercam vão reconhecer que você é um verdadeiro discípulo. E aí, na igreja a mesma coisa. Na igreja nós devemos amar uns aos outros. Isso é um lugar que deve ser exercido dentro e fora, dentro da igreja, um lugar para exercer e fora dele também. Então, recebe aí 3 dicas, tá? Receitinha de bolo, 3 dicas. Para você demonstrar amor. Uma ação deliberada em favor do outro sem querer nada em troca. Vou dar 3 dicas mais simples. Você deve investir tempo de qualidade com o outro. Invista tempo de qualidade com o outro. Né? Quando você estiver com o outro, faça um investimento no tempo que você passa com ele, ou com ela, ou com essa pessoa. Você pode também, dentro dessa primeira dica de investimento, dialogar. Quando você estiver com essa pessoa, desliga o celular, desliga a televisão, desliga qualquer coisa que venha subtrair a sua atenção para com a pessoa e a pessoa para com você. Pare um pouquinho, faça um diálogo com essa pessoa. Tenha relacionamentos. Se relaciona. Você tem que ter relacionamento com pessoas. Eu tenho uma dificuldade de ter amigo. Eu tenho uma dificuldade de ter amiga. Eu tenho dificuldade para falar com outro. Se a pessoa não falar comigo, eu não falo com outro. Se a pessoa não vir até a mim, eu não vou até ela. Se não dá o primeiro passo, eu também fico na minha. Aí fica difícil de ter relacionamento, né? Então, esse é um caminho. E também ofereça tempo de qualidade, ofereça isso mesmo, o ouvido. Fale menos e ouça mais. Uma segunda dica de demonstração de amor para com o outro: presentes. Isso mesmo. Presentear as pessoas. Não só em data de aniversário, Natal, Ano Novo, data de casamento, a data do aniversário do filho, da filha, dos pais. Você pode dar um presente para uma pessoa sem precisar de motivo. Simplesmente porque você tomou uma decisão deliberada em favor dessa pessoa sem querer nada em troca. Foi lá e deu um presente. Mas não é meu aniversário. Eu não preciso da data para poder presentear alguém. Eu posso presentear alguém quando eu quiser. A hora que eu quiser. Então, dê presentes. Da mesma forma, elogie. Faça elogios a outras pessoas. Reconheça, né, aquilo que a pessoa faz de bom, interessante. Né? Venha servir o outro. Esteja num aspecto de servir. Eu estou aqui para servir as pessoas. Porque Jesus também deu exemplo. E por último, você pode demonstrar também amor através do contato físico. Esse é dos meus prediletos. Demonstrar amor através do contato físico. Abraço, beijos, apertos de mão, olhando nos olhos uns dos outros, dando aquele um cheiro no coração da pessoa, dizendo para ela: que saudade de você, que bom. Pegar o telefone, também ligar para a pessoa. Sabe, irmãos, olha, a internet, celular, tablet, computador, está nos oferecendo e nos dando uma grande oportunidade de aproximação. Muitos que estão aqui acompanhando a transmissão
Estão em diversos lugares. Ó, nós temos aqui na transmissão algumas pessoas do Rio de Janeiro, algumas pessoas do interior de São Paulo, Guarulhos, Arujá, Sumaré, no interior de São Paulo, outros lugares. E essa tecnologia está nos aproximando. Mas ela não pode sobrepor o contato físico. O contato físico ainda é primordial, ainda é essencial. E continuará sendo. E deve continuar sendo. Eu vou, para fechar, vou contar uma experiência que eu tive hoje. Olha que experiência. Eu estava no almoço, na empresa, estava ali almoçando com alguns adolescentes. Eu trabalho num abrigo de crianças e adolescentes. E aí nós tínhamos uma adolescente que já, umas 3 semanas atrás, 3 semanas, olha só, 3 semanas atrás, nós tivemos um desentendimento. Eu sou psicólogo lá na instituição, ela queria tomar uma atitude que não era muito adequada e eu, como psicólogo, orientei ela a que não fizesse aquilo. Ela ficou bronqueada e tudo e decidiu não querer falar comigo. Por 3 vezes eu tentei uma aproximação, mas sem sucesso. Ela não queria papo. 3 semanas se passaram. Ela foi dormir ontem à noite e acordou de madrugada com um sonho muito perturbador. E assim que ela me viu hoje de manhã, ela me deu um grande abraço. Um grande abraço. Dizendo com aquele abraço, não com as palavras, mas com aquele abraço, que se importava comigo e que aquilo que eu a orientei anteriormente era para o bem dela. Então, nós devemos demonstrar amor assim também. Quantas pessoas nós podemos, neste momento, abraçar? Você conta nos dedos. Porque nós não podemos abraçar mais ninguém nesse tempo. E beijar. Sabe quanto tempo a gente não... Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó. Quanto tempo que você não pode estar sem dar um beijo no seu neto, na sua neta? Você não pode dar nem sequer um beijo no seu filho, na sua filha. Quanto tempo? Por conta dessa pandemia. Quanto tempo nós não nos abraçamos? O último culto que nós tivemos na igreja foi no dia 17 de março. De lá para cá, nós tivemos nenhum tipo de contato. E as pessoas que estão falecendo, os entes queridos não estão tendo nem a oportunidade de se despedir. Nem a oportunidade. Então, queridos e queridas, quando tudo isso acabar, nós realizaremos cada uma dessas coisas? Ou nós já podemos fazer agora? Amar o outro, tomar uma atitude, uma ação deliberada em favor do outro, sem querer nada em troca. Eu te pergunto, nesse tempo de quarentena, para quem você ligou? Dizendo para essa pessoa, olha, estou sentindo a sua falta. Quanto tempo nós não falamos? Como você está? Está precisando de alguma coisa? Quer alguma ajuda? Sinto a sua falta. Me perdoe pelaquela palavra. Me perdoe pelo aquele posicionamento que lhe feriu. Você que está com a sua esposa, seu esposo dentro de casa. Não chegou a hora de tomar uma ação deliberada em favor do outro sem querer nada em troca? Nós devemos refletir nessas coisas. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Amanhã, nesse mesmo horário, às 18 horas, eu vou estar então ministrando a segunda mensagem acerca do culto da ressurreição. Amanhã estarei falando sobre perdão. Tá? E eu queria que você estivesse comigo. Não deixasse de conectar, de compartilhar com alguém e todos nós possamos ouvir o que Deus quer falar agora conosco
sobre o perdão. Amanhã. Quinta-feira, também às 18 horas, uma palavra sobre comunhão. Sábado, às 18 horas, uma palavra sobre discipulado. E domingo de manhã, faremos então o culto da ressurreição, 6 horas da manhã. Então, nada mudou. 6 horas da manhã, domingo, estaremos com a transmissão ao vivo. Eu quero então aqui sugerir algumas coisas para vocês. Façam uma mesa bonita, um café da manhã, né? E quando você tiver com essa mesa pronta, você tira uma foto. Tira uma foto bonita sua com a mesa, com a família, e coloca no grupo da família ou manda para alguém colocar no grupo, caso se você não é da igreja, é um parente, é um amigo, alguém. Mas faça isso. Você pode passar essa foto para esse irmão da igreja, esse irmão vai postar lá no grupo. E depois, quando isso tudo passar, na nossa primeira reunião física, nós faremos o culto com a ceia mesmo do Senhor, com pão, com vinho, e depois uma ceia para celebrarmos a comunhão. E aí queremos fazer então um mural desse dia, tá? Domingo, 6 horas da manhã, nós estaremos transmitindo a palavra sobre o culto da ressurreição, tá bom? Faça uma mesa bonita. Pastor, eu moro sozinha, ou moro sozinho. Como eu faço? Prepara uma mesa para você. Deus também está no seu coração. E aí você faz uma mesa para você, tira uma foto sua e envia. Você não estará sozinho. Você pode ter certeza disso. Não estará sozinho e nem sozinho. Tá bom? Faça uma mesa bonita. Bonita. E tira uma foto. Tá. Fique, compartilha, convide alguém, né, para estar conosco nesse dia. Tudo bem? Então espero todos vocês amanhã às 18 horas. Nós vamos falar sobre perdão. Certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. Uma excelente noite, virtualmente, mas é real. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.